Bem, boa tarde a todos. Então, eu vou então tentar aqui cumprir o tempo, e, e queria dizer que, desde já, 7 revisões constitucionais, apesar, enfim, dos danos que introduziram na Constituição, da República Portuguesa, mesmo assim não foram suficientes, na minha opinião, para destruir, uma parte importante daquilo que era o seu núcleo central, que constitui o pilar de uma certa construção social que estava subjacente à Constituição. Há um conjunto de princípios que a Constituição continua a consagrar e que tornam possível, se devidamente se devidamente aplicados e devidamente subsumidos à realidade, eh, tornam possível e continuam a tornar possível a construção de uma sociedade democrática, verdadeiramente democrática, mais justa, apesar de todos os malefícios que, entretanto, foram sendo feitos ao longo das revisões constitucionais. Continuamos a ter uma Constituição que consagra como princípios fundamentais e como direitos fundamentais o direito à igualdade, a universalidade, eh, digamos, dos direitos humanos, a soberania, a importância da soberania e até a soberania popular, o princípio da legalidade, a democracia, e estes princípios fundamentais depois são consubstanciados por um catálogo de direitos, liberdades e garantias e de direitos económicos, sociais e culturais, que continua a ser, se calhar, dos mais ricos do mundo, se comparado com outras constituições, mesmo europeias, e não só. E, portanto, o elenco permite, este elenco de direitos, liberdades e garantias, continua a permitir a construção de uma sociedade mais humanista do que aquela que tem vindo a ser construída. E essa construção que é preconizada e que foi aqui dito pelo professor João Rodrigues e que ele refere também no livro dele, no último livro dele, como sendo uma construção antifascista, pelo tipo de medidas que preconiza, essa construção social é também um requisito de independência nacional e de soberania nacional. Portanto, sem ela, sem a prática desses direitos na vida das pessoas, não é possível um país verdadeiramente livre e verdadeiramente independente. Começa logo no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, quando diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Fala, por exemplo, no artigo 2º, fala da importância da democracia económica, social e cultural e do aprofundamento da democracia participativa. E depois estes princípios vão encontrar respaldo nos chamados direitos, liberdade, no papel do Estado, na promoção, digamos, das atividades políticas que visam concretizar depois estes princípios, onde a escola pública assume um papel fundamental, e depois na concretização dos direitos, liberdades e garantias e dos direitos económicos, sociais e culturais, com o objetivo de criar um modelo de sociedade em que as pessoas participem ativamente na vida política, participem ativamente na democracia, sejam capazes de intervir para transformar a sociedade de uma forma positiva, tenham capacidade crítica para o fazer e, nesse sentido, constrói-se todo um sistema, digamos, de garantias
de educação, de informação, de liberdade de expressão, de liberdade de aprender e ensinar, como lhe chama o artigo 43, de liberdade de escolha de profissão, de participação na vida pública, de acesso à educação, à cultura e à ciência, enfim, de direito ao ensino, e nas suas diversas formas, onde o ensino público é aqui tem um papel aqui fundamental pelo seu universalismo. E, portanto, todas estas dimensões devidamente consagradas na Constituição da República Portuguesa e que até vão continuar por cá, constituem a base que permite falar, ou que permitiria afirmar, depois de uma forma política, democrática, uma construção social verdadeiramente livre, independente e soberana. E porquê é que isto é importante? É importante porque essa soberania, essa independência nacional, a existir, ou seja, a ser possível construir esta base humana, democrática, consciente, participativa, capaz de escolher e de transformar, de escolher as melhores políticas, os melhores políticos e também de emanar de si próprio as melhores políticas e os melhores políticos e de ser capaz de afirmar também, digamos, o seu projeto de sociedade, levaria a que, conduziria a que determinado tipo de ingerências na soberania nacional se tornassem impossíveis, não é? Ou pelo menos fossem muito mais difíceis. Ora, uma das principais ingerências que mina a soberania nacional e a independência nacional é precisamente a ingerência no domínio da educação, no domínio da construção das mentes. Não é à toa que quando, por exemplo, no domínio da inteligência artificial, os Estados Unidos apostam sobretudo em centros de dados, gestão de dados, plataformas informáticas que tenham dados pessoais, que trabalhem com dados pessoais, enquanto, por exemplo, se olharmos para a estratégia de inteligência artificial chinesa, ela aponta muito mais para o desenvolvimento de aplicativos que sejam, digamos, que facilitem a vida do dia a dia da generalidade das pessoas ou que sejam aplicáveis à generalidade das pessoas, quer nas empresas, quer no dia a dia dos cidadãos. E, portanto, esta ideia de transformação das mentes, de controle das mentes, que o neoliberalismo passa a preconizar, é ela própria uma forma de desconstruir, no nosso caso, aquilo que são os pilares fundamentais da nossa liberdade, enquanto povo, enquanto nação, e da nossa soberania nacional, da nossa soberania e independência nacional. Ora, daí que este projeto humanista e social que ainda vemos na Constituição, ele contrasta frontalmente com os objetivos do neoliberalismo, daquilo que se determinou por designar como neoliberalismo, e do imperialismo também. A própria ideia, muito subjacente ao neoliberalismo, de inexistência de uma alternativa a estas políticas. Uma ideia que contrasta em si mesma com todo um conjunto de preceitos, também constitucionais, que defendem a possibilidade de transformação da sociedade, de intervenção na sociedade, democrática na sociedade. Aquilo que muitos estudos têm apontado como a pedagogia da ignorância. A ideia que os sistemas de educação, no fundo, têm que se tornar como sistemas de compliance, ou seja, sistemas standardizados, em que seja possível medir o produto final, e esse produto final é a formação de capital humano, em que digamos, o beneficiário final não é o estudante, passa a ser a entidade patronal. Eu acompanho a discussão, uma das áreas que eu acompanho no Gabinete de Estudos da CGDP
é a área da educação e da formação profissional e das qualificações, e acompanho as discussões na concertação social em matéria de qualificações, e as associações patronais, normalmente, e de forma muito clara e transparente, defendem que a educação tem que servir para formar trabalhadores. Ou seja, aquela ideia que existia de que a educação deve formar seres criativos, com capacidade crítica, com capacidade para transformar o mundo, para intervir no mundo, não, o neoliberalismo contesta essa perspectiva. Aliás, um dos principais defensores do neoliberalismo, ou mentores do neoliberalismo, Milton Friedman, tem um documento de 1955 sobre a governação da educação nos Estados Unidos, onde vem propor os vouchers e defender o direito de escolha, e daí propondo os vouchers para a educação, porque defende que a competitividade permitiria formar melhor esse capital humano, não é? Porque é preciso, no fundo, que o sistema de educação corresponda às necessidades, digamos, do capital. Passa-se a olhar, o neoliberalismo passa a olhar para o sistema, para a educação, como um produto, como outro qualquer. Daí que, enfim, uma das discussões que passa a existir também no plano da academia, em matéria de formação das competências e do tipo de competências que são desenvolvidas, se desenvolvemos competências mais transversais, ou seja, competências que formem o ser para outro tipo de coisas que não apenas o trabalho, ou competências específicas que formem o ser humano apenas para o trabalho, ou especialmente para o trabalho. A verdade é que a formação dos currículos escolares, dos currículos, mesmo quando não falamos de ensino profissional, tem sofrido uma certa vocacionalização do ponto de vista da sua construção. Ou seja, constroem-se os currículos muito a pensar já no tipo de tarefas que as empresas podem vir a pedir àquele ser humano, àquele jovem, àquele estudante. Ao ponto de uma das pessoas que escreveu sobre isto, Fiona Patrick, que fala sobre a comodificação do ser humano, chamou-lhe até, citando uma outra pessoa, job ready zombies, portanto zumbis prontos para o trabalho, no sentido em que são uma espécie de atletas de alta competição do trabalho, mas não são depois seres pensantes quando se trata de pensar a sociedade, de pensar a política, um bocado em contradição com um dos pensadores da educação em Portugal, o Bento Juscaraça, que falava da formação integral do indivíduo e da importância da formação integral do indivíduo com capacidade para participar na sua vida, e para a transformar também. E, portanto, o objetivo da educação sob o neoliberalismo passa a ser a preparação dos estudantes para a entrada num mundo de hiperfuncionalidade que ultimamente privilegia o trabalho e a economia sobre as outras coisas da vida. É um pouco a instrumentalização da educação como instrumento de acumulação da riqueza. Há também trabalhos nacionais sobre esta matéria que valem a pena ler. Uma outra conclusão que se retira também a este nível tem a ver com a forma como o neoliberalismo foi introduzindo no sistema de educação um conjunto de preconceitos que funcionam como obstáculos ao pensamento. Há um estudo de Frank Furedi que fala da burocratização do ensino e ao mesmo tempo também fala de uma coisa que são os trigger warnings, ou seja, os gatilhos, os avisos que vão sendo desenvolvidos no sistema de educação e que são avisos que dizem o quê? Que se determinado, ou seja, se determinada pessoa pensar numa determinada coisa, já sabe que vai ter problemas. Então é melhor, é aquilo que nós normalmente chamamos de autocensura. E isto está estudado. E o neoliberalismo foi implementando estas coisas como forma de ir desconstruindo o pensamento crítico, formando pessoas especialmente acríticas. E, portanto,
esta desconstrução do gosto de aprender, da criatividade do professor para ensinar coisas diferentes. E vocês aqui são professores, estamos aqui a falar com professores, sabem o que é que significam os sistemas de qualidade, toda a burocracia que está subjacente, a ideia dos testes de escolha múltipla, da avaliação constante, tudo standardizado, o tempo que se tem que perder com isso, tempo que poderia ser destinado a uma educação mais criativa, a uma educação mais profunda, mais democrática também, porque o neoliberalismo também desconstrói essa democracia no espaço escolar, por muitas razões, acaba por atacar também a ideia de escola pública, e é interessante que um dos estudos foca, este estudo que eu referi, de Franco Furedi, foca um aspecto extremamente importante, que é o neoliberalismo destrói a escola pública porque destrói a base ideológica da escola pública. Ou seja, destrói a base sociológica, as pessoas, a formação de pessoas que sejam capazes depois, na luta política, na luta ideológica, de defender a escola pública. Não é? E de contrapor a importância da escola pública ao ensino privado. Nós, na União Europeia, temos aplicações disto a vários níveis. Por exemplo, a agenda para as competências da União Europeia é um exemplo disso, de articulação de uma estratégia de cima para baixo, em que os Estados depois têm que cumprir até aos centros de formação um conjunto de referenciais de resultados de aprendizagem, ou seja, em que se regulam os resultados de aprendizagem. Se vocês forem ver o Catálogo Nacional de Qualificações, ele hoje em dia está organizado em resultados de aprendizagem para retirar ao formador, para retirar ao professor a margem de liberdade que ele poderia ter para introduzir outras áreas. E esta agenda para as competências, que uniformiza no espaço europeu as qualificações profissionais, nomeadamente as saídas do ensino profissional e da formação profissional, tem ainda um outro efeito perverso, por exemplo, a Portugal, que é o seguinte: como ela se articula com as políticas de mobilidade laboral da União Europeia, ela acaba por facilitar a saída dos nossos jovens para as economias mais competitivas. Ou seja, vão ganhar mais na Alemanha, vão ganhar mais na França, uma vez que as qualificações lá também são reconhecidas, passa a ser muito mais fácil essa função perversa. Porquê? Porque aqui a estratégia de especialização inteligente, que é a estratégia que está por trás do Portugal 2030, aponta que Portugal tem que ser aquilo que é, nomeadamente aponta para o desenvolvimento do turismo e desse tipo de atividades. Ora, quando se desenvolve uma atividade, quando se desenvolve aquilo que nós chamamos muitas vezes a monocultura do turismo, isto depois reflete-se quer em matéria de competências, porque o turismo é uma atividade que não exige competências muito profundas e muito desenvolvidas, portanto é uma atividade de baixa intensidade de competências, e depois também em termos de legislação laboral, porque ao dar-se poder ao turismo, o tipo de modelo de turismo que é desenvolvido exige uma legislação laboral de precariedade, de desinvestimento no trabalhador, em que o trabalhador tem pouco poder negocial e por aí fora, com efeitos sociais enormes e democráticos, e logo do ponto de vista da nossa soberania, da nossa independência nacional. Um exemplo concreto de como é que o capital depois trabalha estas coisas. Há uns anos eu pertencia a um grupo de trabalho com o Ministério da Educação, no tempo do Crato, do ministro Crato, da Troika. E então os alemães pagavam, o governo federal alemão pagava um conjunto de projetos ao nível europeu, um deles era em Portugal, para constituir grupos tripartidos de estudo do ensino profissional, com vista, diziam eles, a aprender como é que cada país trabalhava. E, ao mesmo tempo, iam-nos falando do seu, pagavam visitas de estudo à Alemanha para estudarmos o modelo dual. Na altura, quando eu perguntei ao nosso colega da DGB, que era a Central Sindical Alemã, que estava presente no grupo de trabalho, porque os grupos de trabalho eram tripartidos e eram bilaterais, ou seja, tinham alemães e portugueses, eu perguntei-lhe, mas porquê é que o governo federal alemão está a fazer isto, está a pagar isto? E ele dizia,
está a pagar isto porque quer perceber como é que a formação funciona na Europa. Não, não queria nada perceber isso. O que os alemães estavam a fazer era uma coisa diferente. Era a criar condições, que depois, basta ver como é que tem vindo a trabalhar, por exemplo, a Fundação Friedrich Ebert nesta matéria, estava a criar condições para que os nossos jovens passassem a ser formados em modelo dual também, à alemã, e pudessem também, digamos, pensar já na formação dos nossos jovens para o futuro das empresas alemãs. Portanto, era isto que o governo federal alemão estava a fazer em Portugal. Mais um exemplo de ingerência na nossa soberania nacional, de negação da nossa independência nacional nesta matéria. Ora, esta instrumentalização da educação produz uma outra coisa, que toda a gente hoje em dia fala muito da falta de qualidade dos políticos, embora a maioria dos políticos mais proeminentes, se nós formos ver os currículos deles, eles têm currículos fantásticos, não é? A verdade é que há vários estudos que apontam para, há um deles que se chama mesmo o paradoxo da estupidez, é como é que instituições de ensino tão desenvolvidas formam gente tão estúpida, e dava exemplos concretos de aplicações dessa estupidez. Coisas totalmente irracionais e ilógicas, e a resposta está precisamente no facto de não formarem gente crítica e formarem gente mais preocupada com o compliance, ou seja, mais preocupada com o cumprimento das regras, mesmo que elas sejam más, mesmo que elas não tenham aplicabilidade, do que com a racionalidade, digamos, com o pensamento e digamos, e com a lógica em si. E, portanto, esta estratégia económica, economicista, esta visão economicista, utilitarista, instrumentalizadora da educação, tem este efeito, não é? Tem este efeito. Ela degrada a massa, digamos, a capacidade humana de pensar, a capacidade humana de intervir no mundo, e ao degradar a capacidade humana de intervir no mundo, degrada também a capacidade que essa massa humana tem depois de o pensar e de se defender, nomeadamente defender a sua liberdade, a sua soberania e a sua independência nacional. E por agora fico por aqui. Obrigado.